Tá, e aí, galera? Estamos preparados? Quero Café tá pronto para ir para São Paulo? Pô, vamos pegar o avião e vamos lá estudar essas cidades, vamos dar uma sentida. A gente pegou o carro lá e visitou várias cidades e a gente se sentiu em casa. A gente se sentiu em cidades do interior do Rio Grande do Sul. A gente se sentiu em Lajeado, a gente se sentiu em Passo Fundo, enfim, Novo Hamburgo, São Leopoldo. A gente viu assim, o Quero tem espaço nessas cidades aqui. O Quero vai conseguir. A gente acreditava nisso. Depois da gente passar da fase inicial de formatação do Quero, né, da primeira loja em Teutônia, depois a loja de Lajeado, a gente até gosta de contar essa história quando pedem assim os passos e as fases mais importantes do Quero Café. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, é o primeiro passo, montar a primeira loja, tirar a ideia do papel, né? Ideias aí a gente tá cheia a todo momento, mas a gente tem que conseguir executar e fazer ela, e Teutônia foi isso. Lá em 2015 a gente deu esse passo e fez acontecer. Mas no quesito expansão, se a gente analisar, pra gente a loja de Lajeado, que foi a segunda loja, foi o passo mais importante, porque ela fez a gente maturar melhor o nosso negócio, a gente validar ele numa nova cidade, numa cidade maior, com uma estruturação já muito mais profissional, né? Uma sala maior, um desafio maior, na verdade, um time muito maior, uma responsabilidade maior, tudo cenários que ali na frente a gente iria e enfrentou para dar apoio ao nosso franqueado. Foi determinante a gente ter montado essa segunda loja. Uma vez que a gente estava com essas duas lojas operando, a gente, acho que a gente está preparado para avançar agora, está mais preparado para avançar no processo de franquia. E vamos avançar na expansão em espiral. Espiral por quê? Para a gente ir aos poucos ampliando o nosso raio de atuação. Para conseguir fazer toda a cadeia de suprimentos funcionar, fazer todos os insumos chegar nas lojas. E 2, para a gente conseguir dar um suporte. Ligar o telefone, pegar o carro e conseguir ir lá para aquela loja e fazer acontecer. No início a gente tinha uma estrutura, uma franqueadora muito pequena, né? Composta por somente nós. Então a gente estava nas operações das nossas primeiras lojas e também estava fazendo essas implantações e esses suportes às lojas. A gente foi avançando aos poucos, né? E toda vez que a gente avançava um raio um pouquinho maior, vinha um frio na barriga, vinha a síndrome do vira-lata, porque tinha aquela pegada, né? Teutônia deu certo pelos amigos, pela família. Lajeado deu certo porque já tinha muitos clientes que vinham para Teutônia. Santa Cruz, que foi a primeira loja franqueada, também era perto. Aí chegou a hora de ir para Passo Fundo. 200 quilômetros da nossa base. Como é que vai ser? Ninguém conhece o Quero Café. E vamos lá, vamos acreditar, vamos fazer dar certo, vamos conquistar as pessoas. E todas as lojas aí, graças a Deus, foram dando certo, mas sempre foi dando esse friozinho da barriga. Uma vez que a gente já estava assim, mais capilarizado no Rio Grande do Sul, a gente decidiu avançar para Santa Catarina, né? A primeira loja lá foi em Jaraguá do Sul, uns 600, quase 700 quilômetros da nossa base. Então, o desafio logístico já era muito maior, a estocagem de produtos, o próprio tempo de suporte, né? Pegar o carro e ir para Jaraguá não é tão rápido assim, né? Apesar de que a gente saiu um dia às 3 da manhã, né? Para conseguir chegar antes do meio-dia lá, quando... Longas 9 horas de viagem, né? Exatamente. Enfim, foram partes da nossa jornada que, ao nosso ver, foram super importantes para a gente conseguir ir construindo uma expansão sólida, né? A tentação vinha a todo momento, desde Teutônia, nos primeiros 2, 3 meses de operação, vinham pessoas querendo levar o Quero para outros estados, enfim, eu lembro da galera falando Nordeste, mas a gente, de forma racional, a gente sabia que não estava preparado, assim como hoje não estamos preparados para atender todas as regiões aí do Brasil, ou quem sabe um dia até fora do Brasil, que também são galera que vem e em algum momento isso é tentador, mas a gente tem que ser super racional e seguir construindo essa história sólida. Então, falando um pouco essa parte inicial do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como o Quero Café chegou em São Paulo?
Os franqueados de Americana, eles estavam a viagem a trabalho em Jaraguá do Sul, e aí o fornecedor que eles estavam visitando levou eles pro Quero Café de Jaraguá, e eles acharam legal, vieram buscar mais informações. No fim descobriram que a gente era uma rede gaúcha, e eles também, casualmente gaúchos, que moravam em Americana já quase uns 25 anos, já há muitos anos. E aí e aí galera, estamos preparados? Quero Café tá pronto para ir para São Paulo? Pô, vamos pegar o avião e vamos lá estudar essas cidades, vamos dar uma sentida, porque nós conhecíamos somente São Paulo capital mesmo, e São Paulo capital sempre nos despertou muito assim no meio do vira-lata, né? A gente sentar nos lugares e, nossa, esses caras são muito foda, o serviço dessa galera é muito boa, os produtos são muito bons e tal. E essa galera queria levar o Quero pra Americana, que é tipo o interior de São Paulo, mas que tem 200 e poucos mil habitantes, né? E foi muito bom, a gente pegou o carro lá e visitou várias cidades, e a gente se sentiu em casa. A gente se sentiu em cidades do interior do Rio Grande do Sul, né? A gente se sentiu em Lajeado, a gente se sentiu em Passo Fundo, enfim, Novo Hamburgo, São Leopoldo. A gente viu assim, pô, o Quero tem espaço nessas cidades aqui. O Quero vai conseguir, a gente acreditava nisso. Mas também tinha o frio na barriga. Pô, será que vai mesmo? Ninguém conhece o Quero Café aqui, como é que vai ser? Então foi, sem dúvidas, foi uma parte muito marcante da história dessa loja de Americana aí. A gente acabou pulando, né? A gente foi pro Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e aí depois direto pra São Paulo, né? Então a gente, porra, tamo pulando aí um estado, né? Será que, como é que vai ser, né? E, pô, foi muito legal, né? Quando a gente conheceu, aí deu aquela mapeada nas cidades ali. A gente realmente se sentiu em casa, a gente viu, cara, é ali que o Quero tem que começar, né? Enfim, depois disso a gente tinha decidido, né, no nosso plano de expansão que era só até São Paulo, né? São Paulo para cima a gente não vai subir, mas aí pintou a oportunidade, um casal super legal de franqueados que estão na cidade de Passos, né? Que é no sul de Minas, que é praticamente São Paulo, né? Por isso que a gente permitiu, né? Por isso que a gente permitiu, porque a gente foi olhando no mapeamento ali, tinha cidades em São Paulo que eram mais longe logisticamente do que a própria cidade de Passos, né? Então depois disso a gente abriu a loja de Passos, fomos para São José dos Campos e agora em 2022 abrimos a nossa loja própria que é na cidade de Campinas. A gente sentiu a necessidade de se aproximar, né, um pouco mais dos franqueados da região do Sudeste, porque dava aquela... Por mais que muitas vezes a gente estava mais presente, né, nessas lojas até um pouco mais longe, né, fisicamente falando e também, né, mantendo contato, aquele sentimento de distância, né, da franqueadora que está sediada lá no Rio Grande do Sul, dava uma sensação, pô, de distância do franqueado, né? E aí para isso a gente montou então a nossa loja em Campinas, que, pô, é uma loja conceito da marca, né? Uma loja, uma das maiores lojas, né? Tem mais de 150 lugares, uma loja bonita pra caramba, grande, com vários espaços diferenciados. E essa loja é para ser também uma base da franqueadora em São Paulo, né? Eu acho que o ponto principal, assim, foi pra gente ter uma agenda mais por lá, né? Porque a gente entende aquele mercado do Sudeste com um potencial gigante, né? As grandes redes do Brasil têm uma capilaridade muito grande em São Paulo e no estado todo de São Paulo, é um mercado muito potencial. E muito isso aí que tu traz, de estar mais próximo também fisicamente dos franqueados. Os franqueados sentirem que tem uma base da franqueadora lá perto deles também. O ser humano é movido por sensações, enfim. Um dia a gente escutou de uma franqueada assim que fica num raio aí de uns 700 quilômetros da nossa base. Ela disse, não, é que a gente tá muito longe e tal, né? E na verdade era uma loja que a gente nos últimos meses tinha estado com bastante frequência lá, só que o fato da gente de fato, fisicamente estar longe, dá essa sensação de que tu tá um pouquinho sozinho, né? Então, para também ter esse conforto, e o franqueado do Sudeste, onde nós ainda temos uma atuação super pequena, né? Se olhar na proporção das nossas lojas, nós temos com Campinas só 4 operações em São Paulo, a gente projeta ter muito mais, mas a gente já deu esse passo antes para montar essa base e conseguir estar mais próximo aí dos franqueados nesse nosso ponto de foco, que é o Sudeste aí pro segundo semestre de 2023 e pro ano de 2024.